Olá, meus alunos e alunas, como vocês estão? Espero que bem. Venho neste dia trazer para vocês a historiadora, poetisa potiguar, atriz, policial militar, Acélia Bombom, uma mulher negra que tem fortes referenciais no Rio Grande do Norte. Então, a Acélia Bombom vai discutir com vocês a respeito da consciência negra. Para isso, nós vamos começar ao próprio conceito de consciência. Consciência significa ter ciência, ter conhecimento. No caso em questão, uma consciência negra significa reconhecermos que todos nós temos um pouco de negritude em nossas veias e que também o negro, o preto é importante tanto para a nossa cultura como para a formação do Brasil que conhecemos hoje. A data da consciência negra foi instituída pela Lei 12.519 de 2011, que instituiu o Dia da Consciência Negra, ok? Isso em alusão, em referência ao grande líder negro que teve sua morte no dia 20 de novembro de 1695, o grande líder negro Zumbi. Então, em homenagem a Zumbi dos Palmares, grande negro quilombola, é que essa data foi instituída no dia 20 de novembro. Então, nessa data, vários setores da sociedade se reúnem para discutir o papel do negro na sociedade, as questões do preconceito, de exclusão social, enfim. Também é um importante marco no que diz respeito à consciência negra se deu em 2003, quando a cultura afro-brasileira passou a ser obrigatório no currículo. Então, nada melhor, nada mais apropriado do que a gente falar um pouco sobre a consciência negra. A gente sabe que o Brasil é um país que teve mais de 300 anos de escravidão, basicamente quase 400 anos de escravidão, e junto com essa escravidão vieram as ideias racistas até para legitimar a escravidão. A própria ciência, havia um discurso na própria ciência para que o racismo se estruturasse e assim fosse legitimado, fosse justificado que se podia escravizar pessoas. É importante dizer que os negros, eles não eram escravos, eles foram escravizados. Na África, eles tinham toda uma história diferente do papel que eles ocuparam aqui no Brasil. Tristemente, uma infeliz coincidência, um homem negro foi morto e espancado por segurança de uma loja de Carrefour no Brasil, em Porto Alegre. E aí, em todo o Brasil, surgiu um movimento chamado Vidas Negras Importam, onde a gente faz um alerta para a população para dizer que a morte desse homem não foi à toa, certo? Ela veio carregada de todo um preconceito, de todo um preconceito, de todo um ódio que vem de geração para geração, um ódio que diz que os negros são inferiores e que os brancos são superiores. Precisamos romper essa barreira do preconceito, precisamos olhar com um olhar de empatia, com um olhar também de irmandade, uma vez que todos nós temos o sangue crioulo, que é esse sangue misturado com as diferentes etnias que compõem o Brasil. Então aproveitem, a Célia Bombom, fiquem bem. Eu estou aqui para as possíveis e também
Prestem bem atenção para que vocês possam resolver o questionário que eu vou postar logo após o aulão. Um abraço. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Célia Mello, sou policial militar aqui no estado do Rio Grande do Norte, sou formada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou escritora, cordelista, arte educadora e às vezes, faço alguns trabalhos atuando em teatro como atriz. Estou aqui a convite da professora Dorinha Rocha, que me convidou para deixar aqui uma mensagem, uma palavra, esse espaço para nós, para falarmos sobre a consciência negra, E é o Dia da Consciência Negra que se avizinha aí, dia 20 de novembro, dia 20 de novembro, sim, é o Dia da Consciência Negra, o dia da gente comemorar, Zumbi dos Palmares e toda essa nossa africanidade, visto que o Brasil é um país que tem a sua identidade negra também, Os povos negros que aqui estiveram e ajudaram a construir a nossa cultura, o nosso povo, a nossa literatura e o nosso Brasil, de modo geral. Não é isso? Mas para falar sobre o Dia da Consciência Negra, sobre o dia 20 de novembro, a gente não pode deixar de falar, infelizmente, sobre questões sociais que envolvem essa data, Uma delas é a questão do racismo. Gente, nós sabemos o que é racismo. Nós que vivemos aqui, se não é negro, se não sofreu isso, certamente conhece alguém, que passou por situações de constrangimento, de preconceito e discriminação com relação à cor da pele. Então, o racismo tecnicamente é isso, discriminar. É uma denominação de discriminação e preconceito com relação a uma pessoa ou a um grupo, por conta da sua etnia, por conta da sua cor da pele e toda a sua raça, toda a sua gente. Então, isso é um conceito mais ou menos técnico do que seja racismo. E nós vamos conversar sobre isso, porque o racismo ele tem, raízes, infelizmente. É uma coisa que cresce, que não se acaba, que não desaparece. A todo momento nós estamos nos deparando com uma situação dessa natureza. Então, vamos falar sobre isso e vou deixar aqui para vocês uma mensagem sobre o Dia da Consciência Negra. É importante dizer para vocês que o racismo aqui no Brasil é crime. Célia, por que é crime? É crime porque trata-se de uma ofensa a uma pessoa ou a sua etnia ou a sua coletividade ou aquilo que você representa. Então, uma ofensa discriminatória e preconceituosa aqui no Brasil, graças a Deus, é crime, com previsão de reclusão na lei, é previsto na lei, crime de racismo. Quando a discriminação e a ofensa é diretamente à pessoa, é injúria racial, não é? Isso é apenas um nome técnico que se dá à pessoa em relação à coletividade. Quando diz respeito à discriminação e o preconceito à sua raça, é racismo propriamente dito. Mas ambos, as situações são crimes. São crimes. Com pena de reclusão prevista na lei e inafiançável. Graças a Deus. E o racismo contém as suas denominações e os seus braços também. Um deles é o racismo estrutural. E nós vamos falar sobre isso agora. Falar do racismo estrutural não é uma raiz fininha do que seja o racismo propriamente dito. O racismo estrutural é isso que nós vivemos aqui hoje. É quando a prática institucional que acontece histórica, culturalmente, não é dentro da própria sociedade, com relações interpessoais. Ou seja, é quando há o favorecimento de um certo grupo em detrimento do outro grupo, com relação à sociedade e às preferências que existem. Então, a realidade é essa, gente, infelizmente.
Nós sabemos e temos plena consciência de que o negro no nosso país, ele tem menos oportunidade que os brancos. Isso é um fato. É um fato. Os negros no nosso país ocupam bem menos lugares de destaque que os brancos. Não existe a oportunidade, não existe essa inserção, não existe a escolha para o negro. Não. A gente, quando vai competir com o negro, a gente está sempre, com o branco, a gente está sempre em desvantagem. Agora, a culpa não é nossa. Certamente que não. Agora, a maioria dos negros pertencem à classe baixa. E apesar de pertencer à classe baixa, não bastasse isso, somos negros. É menos oportunidade ainda. Não temos a educação com qualidade, não temos a saúde, não temos a alimentação básica. Como é que a gente vai competir com a outra classe? Como é que a gente vai competir com outro grupo, não é? Que tem tudo isso de maneira mais fácil e acessível? Fica difícil. Então, isso é a desigualdade que nos faz padecer quando a gente vai competir ou quando a gente vai galgar, não é? Situações de destaque. É muito difícil você encontrar um médico negro. Você, quando encontra, você já reage de outro modo. Você percebe, não é natural. Você encontrar um juiz de direito negro é difícil. Uma bailarina, né, de destaque, uma bailarina clássica negra é muito difícil. Não é verdade? Um apresentador de telejornal, graças a Deus isso está mudando, mas a gente conta nos dedos essa situação. Então, esse é o racismo estrutural, quando um grupo é favorecido em detrimento de outro grupo. E esse grupo que é detrimento, geralmente somos nós, os pretos. Este grupo que é renegado ao ostracismo, ao escanteamento, somos nós, os negros, com menos oportunidade. Mas é importante que se entenda, não é depois de adulto que você vai competir que você percebe isso, mas isso vem de quando você é criança, de quando você deixa de ter escola, saúde, educação, segurança, alimentação de qualidade. Existe também um outro viés, uma outra raiz muito fininha, que é o colorismo. É uma denominação nova, mas que a gente precisa estar atento. O colorismo diz respeito ao seguinte: quanto mais pigmentação você negro tiver, mais excluído você será. Célia, qual é a sua cor? Eu sou preta, eu sou negra. Não, você é morena. Causa uma estranheza. Eu, morena, não. Eu sou negra, eu sou preta. Tenho consciência disso. Mas as pessoas diferenciam a gente pela pigmentação. Não existe morena clara, não existe morena escuro, não existe morena jambo. Não existe. Existe a cor preta. Ou você é preto, ou você é branco. Essa é uma realidade. E a gente não pode fugir disso. Mas o colorismo segrega ainda mais nós que somos negros e aqui estamos a lutar, a galgar e a perseverar nessa sociedade que nos divide por conta da cor da nossa pele. Tem uma coisa que a gente precisa entender e ter em mente e fazer refletir sobre isso. No Brasil, entre o século XVI e o século XIX, que é o ano de 1500 até o ano de 1888, que é a data em que os escravos foram libertos, o Brasil, como é que eu vou dizer, buscou, os portugueses foram na Europa, foram na África, e de lá capturaram, arrancaram os africanos, trazendo para o Brasil para serem escravizados. A gente escuta muito dizer que os escravos vieram da África para o Brasil e aqui foram escravos. Não, jamais. Os portugueses foram até a África e lá viviam o povo africano. Lá na África ninguém era escravo, não. Eles, os europeus, trouxeram para o Brasil, para a Europa, para o norte da América e colocaram os negros vindos da África na condição de escravos por conta da cor da pele.
sob o jugo de que era uma raça inferior. Isso é uma realidade e nesse período, nesse espaço de tempo, a gente conta aí, gente, 388 anos em que os negros fomentaram a economia aqui no Brasil, em que os negros eram moeda da economia do Brasil. Eles favoreciam a Bolsa de Valores, eles movimentavam todas as movimentações econômicas. Eram a gente, eram nós negros que faziam isso. Então, quanto mais negro o senhor branco tivesse, mais status, mais elitizado, mais poderoso ele era. Como se fosse, hoje a gente compara a criação de gado. Quanto mais gado o pecuarista tem, mais dinheiro ele tem. Então, naquela época, um absurdo. Quanto mais negro se tinha, mais valoroso era aquele senhor perante a sociedade, perante a economia. E isso durou, gente, 388 anos. A gente faz uma conta de 1888 para 2020, com relação a 388 anos, só são 132 anos. Como é que a gente vai, né, tirar de nós toda essa carga? Como é que querem que a gente esqueça e deixe para trás tudo isso sem reclamar? Se as pessoas nos lembram a todo momento disso, quando um ato de discriminação ou de preconceito vem e nos lembra, você é negra. Como assim você é negra? Como se a gente fosse um bicho ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é muito difícil que a gente faça essa mudança, mas é preciso que a gente continue lutando 300 anos à frente. A gente não pode desistir. A gente não pode deixar se levar pela onda que leva. Não é? A nossa vida, a nossa historicidade que a gente traz nas costas é tão difícil, é tão complicado, é tão dolorido que muitas vezes me faz chorar. Uma pessoa, quando é discriminada, a primeira reação dela é chorar, porque a gente não entende. Porque eu sou gente. Como é que eu vou ser diferenciada por conta da cor da minha pele? É absurdos, absurdos. Então a gente tem que empoderar crianças negras, a gente tem que estar dizendo para elas do valor que elas têm a todo momento. E não são os brancos que fazem isso. Não é a sociedade que aí está vivendo com esses 388 anos, não é? Sob referência. Somos nós que sofremos. É quem devemos fazê-lo. E é por isso que eu estou aqui hoje, para dizer para vocês, né, que a consciência negra, um dia 20 de novembro é uma data, mas a luta ela é contínua. Existe um conto, né, um livro de Monteiro Lobato, que ele fez em contos. Ele fala, tem um dos contos que corta o seu coração. Eu vou enviar para a professora e elas enviam para vocês, que eu fiz a contação de história. É Negrinha. Negrinha era uma menina órfã, não é? Que perdeu a mãe morreu certamente muito nova. E Negrinha foi viver com a dona da fazenda. A mãe de Negrinha morreu um ano antes da libertação dos escravos. E Negrinha ficou órfã quando os escravos foram libertos. Para onde essa menina ia com 4 anos? Isso é uma história que Monteiro conta, mas ele conta com uma riqueza de detalhes que é difícil você não imaginar que ele esteve lá. Muitas pessoas criticam o Monteiro Lobato por ser um escravocrata, mas nesta obra é de cortar o coração os castigos que essa menina sofria, e era uma realidade. Era uma realidade, né? Como pode uma menina de 4 anos ser tratada feito um bicho de estimação ali, sem falar, sem poder brincar, não é? Sem poder se divertir como uma criança? Ela não podia andar no jardim porque ela era negra. A dona Inácia, era dona da fazenda, não permitia que negros andassem em seu jardim. Ela não permitia. Ela não aceitava o escravo ser liberto e viver em liberdade feito ela. Sabe? Então, ele conta a história dessa menina quando ela sofre um castigo que eu não esqueci jamais. Me vem a presença dessa história. Ela é castigada. A Inácia ferve um ovo, cozinha um ovo e põe na boca e impede que ela
joga aquele ovo para fora. E eram assim os castigos, gente. Cortavam as línguas dos negros que desobedecessem seus donos, assavam os negros em fornos de lenha. Enfim, é toda essa historicidade que nós trazemos e que a gente procura esquecer. E que a todo momento a gente se depara com situações que nos fazem lembrar de toda essa dor. É essa historicidade que a gente tem que apagar, essa dor. Mas não a luta. A luta jamais. A gente tem que continuar a lutar e a dizer do valor que nós temos. Isso é independente do credo, da raça e da cor. Cada um de nós tem dentro de nós um valor e ele precisa ser expresso. E as pessoas precisam aceitar que nós todos temos um valor em igualdade de condições dentro de uma sociedade. E só assim, viu, gente? Só assim a gente vai poder prosseguir e, no futuro, ser um país, uma cidade, pessoas bem melhores do que nós somos hoje. E a gente, né, precisando e dizendo essas palavras, tentando dizer simplesmente que a gente precisa ser melhor, né? A gente precisa caminhar e escolher sempre o melhor. É importante que eu diga aqui, antes que eu esqueça, a gente só consegue mudar, minha gente, acreditem, nós, né, que somos dessa classe mais inferior, só através da educação. Somente através da educação. Então, o que nós estamos fazendo hoje, estudando, treinando, aprendendo, buscando conhecimento, é o que nos fará, com certeza, mudar. É o que nos fará galgar e continuar, é o que nos dá força para lutar, sabia? É a educação, é acesso ao conhecimento. A educação não é de qualidade, não é, mas a gente deve aproveitar dela o melhor, né? O melhor. A saúde não é de qualidade, mas a gente deve buscar sempre melhorar e o conhecimento é o que traz isso. Gente, e nessa luta que eu falo, durante esses 388 anos que nós continuamos lutando hoje, porque a gente vive ainda hoje o racismo, hoje, pasmem vocês, existem pessoas que são escravizadas em alguns países por aí afora. Aqui no Brasil, de vez em quando a gente se depara com situações de pessoas escravizadas pela necessidade, não é? Muitas vezes pela questão do poder, da posse. Pessoas se acham, né? No poder e na posse. Ou já, antes de ontem, eu ouvi no jornal, no telejornal, que esse ano de 2020, que é um ano totalmente, meu Jesus me guarde, Jesus nos guarde de tudo isso, mas é atípico, é diferente, é anormal. As pessoas que eram pobres ficaram mais pobres. E as pessoas que eram ricas ficaram mais ricas. Num ano em que a gente pensou em que estava acontecendo tudo em igualdade para todo mundo, o sofrimento era igual e a gente ia conseguir refletir, aí saiu essa reportagem com essa pesquisa. Quem era pobre ficou mais pobre, quem era rico ficou mais rico. Então continua, não é? Continua. Mas, fechando esse parênteses, eu quero dizer o seguinte: durante essa luta de escravidão, durante esses 388 anos, muitos africanos, muitos negros que aqui tiveram, eles lutaram. Eles lutavam por sua liberdade. Eles queriam sua liberdade, eles não aceitavam viver no cativeiro. Então, gente, quando eu falo que a gente precisa ser pessoas melhores, a gente precisa fazer da nossa sociedade melhor para progredir, né? Com igualdade de condições para todo mundo. A gente só vai conseguir mudar a nossa situação, a gente só vai conseguir mudar desse lugar que nós estamos hoje para um lugar melhor somente através da educação. Não tem outro caminho. A gente tem que estudar. A educação não é de qualidade, vamos buscá-la da melhor maneira, vamos exigi-la. A saúde não é de qualidade, vamos buscar o melhor para nós, para nossa família, para nossa comunidade, para nossa escola, para a gente movimentar tudo isso. O 20 de novembro é uma data boa por conta disso. Ele sugere que você continue a luta.
entende? Nesse espaço de tempo, nesses quase 400 anos, surgiram várias personalidades, várias figuras, pessoas negras que lutaram por sua liberdade e traziam, né? E trouxeram com eles os outros e queriam libertar o seu povo. Teresa de Benguela foi uma delas. Teresa de Benguela foi trazida da África para cá, da região onde hoje é Angola. Ela foi trazida para cá. É uma história linda de Teresa de Benguela, que viveu aqui e fundou no Mato Grosso o quilombo Quariterê. Ela com o marido dela, José Piolho, um negro, fugiram do cativeiro e foram viver lá. Teresa, quando José foi morto, né? Porque o quilombo e as histórias do quilombo são sempre essas, eram sempre atacados, né? Por homens, capitães do mato, para recapturar os negros e voltar para o cativeiro. Então era luta mesmo, era guerra mesmo. E muita gente morria, muito negro morria em defesa do quilombo, né? E Teresa perdeu o seu marido, mas ela continuou. É uma história maravilhosa. E por conta dessa luta dela, que ela conseguiu, não é, ter a direção do quilombo, o dia 25 de julho aqui no Brasil é o Dia Nacional da Mulher Negra. No Brasil, por conta da história de Teresa de Benguela, Dandara, a mulher de Zumbi, não é? E tantas outras, né? Nós hoje temos como referência negra que foi morta no Rio de Janeiro há mais de 2 anos e nada se resolve, Marielle Franco, não é? E assim vai. Mas o dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, para que a gente dê visibilidade às questões, né, do racismo, às questões da liberdade, às questões da nossa cultura, às questões da valorização do povo negro e da igualdade racial, por conta de Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares é uma região ali entre Pernambuco e Alagoas, o maior dos quilombos, né, registrados no Brasil e de maior longevidade, que viveu mais tempo sem ser atacado. Nele viveram mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil negros ali, vivendo em igualdade, vivendo a liberdade e protegendo seu quilombo. Zumbi dos Palmares, né? Existem muitas controvérsias em torno dessa figura, mas nós sabemos, ele foi um negro, ele era alfabetizado, o que era muito difícil de se encontrar, porque não se permitia aos negros o estudo, né? E ele foi alfabetizado, ele foi um guerreiro que livrou do cativeiro muitos negros, e a sua morte data dessa 20 de novembro aí, eu acho que do ano de 1645, que ele morreu em defesa do seu quilombo, e por isso e por conta disso, nós, né, comemoramos hoje, hoje em dia que eu falo, o 20 de novembro como sendo o dia da conscientização negra, o dia em que a gente mostra para a sociedade a nossa africanidade, e nada mais é do que mostrar o nosso valor, a nossa qualidade, a nossa força. Então, vamos viver essa data, vamos vivê-la com o desejo de que o preconceito seja extinto, a discriminação seja extinta, que as pessoas vivam em igualdade, gente, de cor, de raça, de credo, que as pessoas aceitem mais, respeitem mais umas às outras. O povo negro foi o povo que deu origem à identidade brasileira. Junto com os europeus, junto com os indígenas, nós, né, nos unimos e formamos o Brasil. É importante que a gente tenha essa consciência e diga para a sociedade o quanto nós, povo brasileiro, temos o valor. Então, eu queria agradecer a oportunidade, eu queria dar um salve a Zumbi, um salve ao dia 20 de novembro, salve a consciência negra, e vamos vivê-la buscando, acreditando que melhores dias virão, com certeza. Eu quero deixar aqui um grande abraço à professora Dorinha Rocha e a todos vocês da turma da Dorinha. Um grande beijo, eu me chamo Célia Mello, estarei sempre à disposição. Tá bom?
Grande abraço e até mais.